Bom, então vamos começar aí a falar, né, numa parte aí do nosso curso que começa a ficar bem interessante, né, que é a parte de herança, né? Então daqui a pouco a gente vai ter um conjunto de ferramentas aí que vai permitir a gente desenvolver muita coisa, né? Então, assim, eu comecei, né, lá no começo do curso, falando para vocês aí de uma série de coisinhas bem básicas, né, fazendo basicamente uma revisão lá de Prog 1 e tal, e depois fui incluindo aí alguns conceitos, algumas definições aí que são importantes para a gente quando a gente está trabalhando com orientação a objetos, né? E a gente veio crescendo aí, né, adicionando aí ferramentas aí para vocês, né? E aí agora a gente vai falar de uma parte aí que é quando a gente está pensando em orientação a objeto, né, desenvolver orientado a objeto, né, é fundamental que a gente conheça bem essa ideia de herança aqui. Bom, o que vai ser isso? Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, né, depois vocês vão dar uma lida lá com calma e tal, mas o que é mais importante aqui dessa parte de herança que eu gostaria de mostrar para vocês, que é basicamente esse diagrama. Esse diagrama ilustra para a gente, né, a ideia de herança, né? E como que a gente entende aqui esse diagrama? Bom, a gente tem uma classe aqui, que é uma classe pessoa. Essa classe pessoa, ela tem lá dois atributos, né, o nome e o endereço, né, e tem lá os métodos, né, os comportamentos que a gente definiu lá para a classe pessoa. Então eu posso obter lá um valor do nome, né, eu posso atribuir um valor para o nome dela e tal. E aí é o seguinte, apareceu duas outras classes, uma classe aqui que se chama gerente, uma outra classe aqui que se chama cliente, né, e tem essas setinhas aqui. Bom, o que quer dizer isso, tá? Como que a gente compreende, como que a gente entende esse diagrama aqui? Bom, a gente começa a pensar o seguinte, bom, eu tenho, o que é uma pessoa, né? Quais são as características de uma pessoa? Então, uma pessoa, né, ela pode ter lá o nome, ela pode ter um endereço, pode ter um CPF e tal, né? Essas são características gerais de pessoa. Agora, a gente pode pensar o seguinte, né? O gerente de uma loja, né, ele também é uma pessoa. Ele tem todas as características de pessoa, tá certo? Só que, além de ter todas aquelas características de pessoa, ele tem uma característica específica que é só dele, que é, por exemplo, né, o gerente ele tem um salário. Né? Nem toda pessoa tem um salário. Né? Então, por exemplo, o aluno, né, como aluno ali da universidade, né, ele não tem um salário, mas ele tem todas as características de pessoa. Então, se a gente olhar aqui para o nosso diagrama, a gente está falando o seguinte, né? Existe uma pessoa que tem as características dela e existe uma outra entidade aqui que eu chamei de gerente, e o gerente ele tem uma característica específica dele, que é o salário. Né? Agora, além disso, eu estou falando que todo gerente ele herda as características da classe pessoa. Então, o gerente, além do salário dele, ele vai ter a característica de ter nome e ter endereço. Porque ele está herdando as características de pessoa. E como que eu identifico essa herança aqui? Através dessa setinha, tá certo? Então, aqui eu estou falando que o gerente, ele herda as características de pessoa. Assim como a gente tem aqui, por outro lado, o cliente. O cliente também, ele é uma pessoa, ele tem um nome, ele tem um endereço, e além disso, é importante aqui, né, para o contexto dessa aplicação, que a gente armazene lá o CPF daquele cliente. Além disso, a gente também tem uma característica de possibilitar aí que o cliente ele tem um crédito na loja lá, por exemplo. Eu posso ter essa aplicação aqui rodando lá na minha loja e o meu cliente ele vai ter um crédito lá na minha loja, tá certo? Agora, o gerente ele já não vai ter o crédito, né? Quem tem o crédito é o cliente. Então, o cliente aqui pra gente, ele herda todas as características de pessoa também e tem as suas características próprias. É importante destacar aqui que, por exemplo, né, o cliente ele não tem um salário, ele não herda as características de gerente. Assim como o gerente ele não tem crédito, ele não tem CPF, ele não herda as características de cliente, tá certo? Então, tanto o gerente quanto o cliente estão herdando as características aqui de pessoa. Então, é assim que a gente entende a ideia de herança, né? Então, isso permite, por exemplo, a gente reutilize todo o código que está definido aqui, ó, na nossa classe pessoa. Né? Eu não preciso de dar um Ctrl+C, Ctrl+V do código que está em pessoa aqui na nossa classe gerente. Né? Eu consigo reutilizar todo aquele código que já estava escrito lá em pessoa.
E além disso, né, a ideia de herança ela vai permitir um outro comportamento que a gente vai ver daqui a pouco, que é o comportamento aí de polimorfismo, tá certo? Bom, agora é o seguinte, Rafael, beleza, né, isso aí tá tranquilo, entendi aí qual que é a ideia da herança, né, entendi aí como que é definido aí, né, no diagrama UML, como que a gente consegue perceber a ideia de herança, mas como que eu coloco isso em prática, né? Então vamos lá no nosso projetinho, né? O nosso projeto, né, ele estava lá. A gente tinha a nossa classe aluno lá, tá certo? As nossas classes aluno tinham lá uma série de características. Agora, se a gente for pensar aqui, ó, a gente pode imaginar o seguinte, né? Todo aluno, ele é uma pessoa, concorda? Então, se a gente pensar como um aluno é uma pessoa, beleza. Então, agora, a gente, né, pensando aqui no nosso sistema de gestão acadêmica, né, pode ser que a gente tenha necessidade de representar outras entidades que têm uma característica em comum aí com o aluno. Por exemplo, né, se eu estou aqui pensando no sistema de gestão acadêmica, eu vou ter lá disciplina, eu vou ter curso, eu vou ter professor. Professor, ele tem características em comum de aluno, né? E o professor, se a gente pensar, né, no mundo real, ele também é uma pessoa, assim como o aluno também é uma pessoa. Né? Eu posso ter lá um técnico administrativo, né, que também é uma pessoa, eu posso ter lá um monitor que também é uma pessoa, né? Então tem características em comum ali, tá certo? Bom, então olha só, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, eu posso criar aqui uma classe pessoa, também vai estar aqui nesse pacote pessoa aqui, tá certo? Então eu vou criar essa classe pessoa e eu vou colocar aqui em classe pessoa as características que são comuns de uma pessoa, né? Private, string, nome. Perfeito? Private, string, toda pessoa tem endereço. Beleza? Toda pessoa tem, sei lá, um CPF, né? Hoje o menino nasce lá, ele já tem um CPF, né? Então, CPF. Perfeito? Estou no contexto Brasil aqui, perfeito? Bom, e aí a gente vai dar os comportamentos aqui, né? Por enquanto não vai ter um comportamento, né, específico de pessoa, mas assim, eu posso pegar o CPF da pessoa, eu posso obter aí o nome da pessoa e tal, né? Então vou gerar aqui lá os get setters dele aqui só para a gente brincar, beleza? Então gerou lá, então tá todo mundo lá com os respectivos comportamentos, perfeito? Agora, olha só, além de ter um aluno, eu posso ter aqui um outro cara que é o professor. Beleza? Bom, vou criar aqui a classe professor, que também vai ser uma classe aqui do nosso sisteminha, né? O que um professor tem? Ele também tem lá private, string, nome, né? Ele também tem lá private, string, CPF, né? Ele tem também private, string, endereço, né? Então, ele tem aí uma série de propriedades que são comuns. Também vou gerar lá o get setters, né? Vamos pensar que a gente não sabia aí desse contexto, dessa ideia de herança, né? Então, se eu tivesse que implementar aqui, né, tanto o aluno quanto o professor, eu teria que fazer isso, né? Então, vamos implementar um outro cara. Eu posso ter aqui no meu contexto, né, do meu sistema de gestão acadêmica, eu vou ter aqui um cara que é o monitor, né? O monitor de uma disciplina. Monitor. Ok? Aí o que o monitor ele teria lá? Né? O monitor ele tem private, string, nome. Né? O programador está lá, private, string, CPF. Aí tem também private, string, endereço. Né? E aí vai ter lá que gerar os get set de todo mundo aqui. Né? Tá, então vai lá, vai gerar e tal, vai escrever tudo isso, beleza? Aí é o seguinte, como a gente já percebeu, né? A gente tem aí uma ferramenta, né, em orientação a objetos que permite que a gente reutilize, né, essa ideia aqui de nome, CPF, endereço, que é comum tanto para aluno quanto para monitor quanto para professor. E a gente faz o seguinte, a gente define lá a pessoa, ela tem essas características que são comuns, e eu faço o seguinte, bom, vamos começar aqui pelo professor. O professor, ele também é uma pessoa, não é? Então, se eu sei aí que existe esse conceito de herança, como que eu falo que o professor, né? Ah, tá, um detalhe aqui, tá? O professor, além de ter essas características, ele tem lá private, string, titulação. Titulação, beleza? Então, o professor, ele tem a titulação, né? Ele tem também, sei lá, o salário, né? Então, tem um float lá, salário, beleza? Então, ele tem todas as características, né? Nome, CPF, endereço, tem titulação e tem salário. Agora, olha só.
Então, se eu estou querendo aqui utilizar a herança, né, para reutilizar aquele código de pessoa, eu posso falar que o professor também é uma pessoa. E como que eu faço isso? Eu tenho que usar aqui, ó, na frente da definição, na frente do nome da classe, eu uso uma palavrinha mágica, que é a extends, que é uma palavra reservada para falar que, para dar essa ideia de herança, né? Eu estou falando aqui que o professor, ele estende de quem? De pessoa. Perfeito? Então eu estou falando que todo professor ele herda todas as características e propriedades e comportamento de pessoa. Além disso, ele vai ter o comportamento dele. Então, nesse momento aqui, ó, se ele está herdando lá as características de pessoa, eu posso chegar, ó, e retirar tudo isso aqui que a gente tinha, né, eventualmente escrito. Então, o professor agora passou a ter só isso aqui, ó, ok? E cadê o código de nome, CPF, endereço? O código de nome, CPF, endereço está lá na nossa classe pessoa, que a gente já tinha definido, né? Eu não preciso de reescrever aqui, ó, né? Eu estou simplesmente falando, o professor também é uma pessoa, e aí ele está herdando todo aquele comportamento. E aí o comportamento do professor específico vai ser só o quê? Falar que ele tem uma titulação, um salário lá, perfeito? E aí eu só implemento para ele, nesse contexto dele aqui, esses métodos que são dele. Ok? O mesmo vai valer o quê? Para o monitor, né? O monitor também, ó, aí tem lá o nome, o CPF, o endereço, ele vai ter lá, ó, uma disciplina que ele, aqui a gente já tem o contexto da disciplina, né? E ele vai ser monitor da disciplina tal, tá? Então, olha só, a gente sabe aí que o monitor, né? Ele tem essas características aqui, a gente sabe que a classe pessoa, né, já define essas características. Então, eu posso falar aqui, ó, que o monitor também, ele é uma pessoa. E aí, o que a gente faz? Retira, né, esses carinhas aqui, uma vez que já está definido lá na classe pai. Perfeito? Aqui vai ficar só o atributo que é referente aí ao monitor. Também vou gerar o getSet da disciplina. Beleza. Tá aí. Perfeito? Aluno. Aluno também, ó. CPF, endereço e nome. Beleza? Vou tirar aqui e vou falar que herda, de pessoa. E aí, olha só. Aqui em aluno, a gente vai começar a perceber o seguinte, né? Olha, para a gente construir um aluno, eu tinha falado lá, né, quando a gente estava, né, discutindo lá para os construtores, eu estou falando que para eu construir um aluno, eu tenho que passar aqui para ele o nome do aluno. Aí eu estava falando lá, dis.nome recebe nome. Só que agora, se a gente olhar aqui para aluno, não existe mais o nome. Quem que tem o nome? A classe pai. Então, como que eu faço, então, para definir o nome do aluno aqui? Como que eu falo assim, ó, o aluno, ele não é uma pessoa? Como que eu defino o nome daquele aluno? Né? Como que eu faço referência aqui para o nome da pessoa? Aqui a gente usava o dis. Para que era o dis? Para fazer uma referência a alguma propriedade daquela classe, daquele objeto, né? Ou algum comportamento daquele objeto, métodos daquele objeto, né? Agora, o nome, ele não é mais desse objeto, é do objeto pai dele. E como que a gente faz referência ao objeto pai, né? A classe pai dele, né? Eu faço referência utilizando a palavrinha mágica que é o super, né? Então, o super, ele tem um nome lá, só que o nome lá na classe pai, ele está privado, né? Agora, eu tenho um método lá que é o setNome, né? E o setNome aí eu consigo acessar. Beleza? Então, estou atribuindo lá o nome à classe pai. Bom, aqui eu tenho um getNome, né? Aqui eu também não tenho nessa classe aqui o nome. Quem tem é a classe pai. Eu poderia resolver falando super.nome. Não tem, o nome lá não está público, né? Não tá, o nome lá está privado. Então, só ele que tem acesso. Então, eu tenho um método aqui, ó, que é o getNome. Então, eu estou falando, ô super, me dá um nome aí, tá? Bom, esse comportamento do getNome aqui é o mesmo comportamento do getNome da classe pai. Então, eu posso chegar aqui, ó, e retirar esse cara daqui, ó. Então, deixa lá que a classe pai já tem o getNome dele lá. Tá certo? Bom, então aqui a gente definiu aqui a classe, tanto a classe aluno, como monitor, como professor, como classes que herdam as características de pessoa, né? Agora, vamos fazer um testezinho para ver como que isso aqui funciona na prática. Olha só, se eu chegar aqui e definir aqui uma classe testa herança.
ok? Aí eu vou colocar aqui um método main, beleza? E aí agora eu vou querer instanciar um professor, beleza? Professor prof1, recebe new professor. Olha só que interessante, prof1, ponto, percebam o seguinte, ele vai ter todas as características aqui, ó, de pessoa, lá ele tem um get CPF, get endereço, get nome, que são características de pessoa. Como o professor também é uma pessoa, então ele também vai ter essas características. E ele tem também características específicas dele, né, que é o salário, que é a titulação, né, que são características de professor, tá certo? Por outro lado, ó, eu posso definir aqui também um monitor, né, M1, então new monitor, ok? Vamos ver aqui, ó, o monitor também, ó, M1 ponto, ele tem todas as características de pessoa e ele tem uma característica que é só dele, que é qual que é a disciplina que ele está, né, sendo monitor, né? Tem um get dice lá que vai retornar qual que é a disciplina que ele está prestando monitoria, tá certo? Que é uma característica específica só do monitor. Além disso, o aluno, né? O aluno nosso lá, ó, aluno A1 recebe new aluno, vou construir o aluno. O aluno aqui, para eu construir, eu tenho que passar a matrícula dele, né? Então, matrícula que é 2020.1.0003, beleza? E o nome dele, Francisco, beleza? Então, o aluno aqui, ó, A1 ponto, né? Ele tem lá todas as características, né, de pessoa, né? CPF, endereço, nome e tal, e tem as características que são do aluno, né? Por exemplo, né, qual que é o curso que aquele aluno ali ele está fazendo, tá certo? Então, cada um vai ter, né, todas as características da classe que ele está herdando, assim como as características próprias daquele objeto, tá? Então, todo aquele código de pessoa, né, que está escrito aqui em pessoa, né, que é um código muito simples, né, que é só get set e tal, mas todo aquele código ele está sendo reutilizado por todas as classes que estão herdando de pessoa, tá certo? Bom, para a gente começar a falar de herança, começar a entender herança, esse aqui é o conceito. E aí depois a gente vai ver algumas características que são importantes aí para a gente conhecer um pouquinho mais sobre herança. Nos próximos vídeos a gente vai tratar sobre isso aí, tá certo? Um abraço e até já, até o próximo vídeo.